Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade aí às nossas aulas no regime remoto. Hoje vamos falar aqui do pedido e processamento da recuperação judicial, beleza? Então o PDF já está aí postado para vocês, todo mundo com ele aberto, tá turma? Que a gente vai acompanhando aqui a nossa videoaula com o material em PDF, beleza? E aí, turma, o que nós temos aqui hoje? Hoje nós vamos falar do pedido e do processamento da recuperação. Então nós já tivemos uma aula, né, introdutória, onde nós compreendemos aí em que consiste a recuperação judicial, tá? E aí nós temos que a recuperação judicial é um procedimento, né, que visa fazer com que o empresário em crise econômica ele supere essa situação, né, e consiga então atender os credores, né, pagar as obrigações que estão ali em atraso. Então é um procedimento que visa a superação da crise econômico-financeira do empresário. E aí nós vimos que esse instituto, né, ele está ligado ao princípio, né, da função social da empresa, né, do qual decorre a necessidade de sua preservação, beleza? Que é outro princípio, né, o princípio da preservação da empresa. E é um instituto que se destina a empresas aí viáveis economicamente, tá? Lembrar disso. A recuperação é a regra, falência é a exceção. No entanto, a recuperação somente se destina a empresas que são viáveis economicamente, que é outro princípio da recuperação judicial, tá? Que é o princípio da viabilidade da empresa, né? A empresa tem que ser viável, caso contrário, o caminho natural para ela é a falência, tá, turma? Beleza? Importante isso. Aí nós vimos aí, né, quais os requisitos da recuperação judicial, ou seja, quem pode pedir recuperação judicial, né? O que se exige do empresário para que ele possa conseguir acessar esse instituto, e aí nós trabalhamos lá com o artigo 48 da lei, tá? Nós também trabalhamos os meios de recuperação judicial, que estão no artigo 50 da lei, ou seja, na recuperação, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um procedimento na qual o empresário devedor vai estipular meios de se recuperar, tá? Então ele vai definir em um documento que é fundamental, que é o plano de recuperação judicial, que a gente vai até falar dele na próxima aula. Ele vai estipular nesse plano de recuperação judicial os meios, né? As medidas que ele precisa que os credores autorizem para que ele possa, então, implementá-las no seu negócio e assim conseguir ir se recuperando, tá? Financeiramente, economicamente, tá? Então essa que é a ideia, nós passamos lá pelos meios, são diversos meios, né? Ele negociar prazo com os credores maior para pagar as dívidas, né? Ele propor operações de reorganização societária, né? Uma fusão, uma incorporação, beleza? Ele pode ainda reduzir salário dos funcionários, né? Desde que por acordo coletivo, convenção coletiva do trabalho, tá? Importantíssimo isso. Ele pode fazer trespasse do estabelecimento, né? Vender ali algumas filiais, tá? Então, os meios, né, são as formas pelas quais o empresário consegue reestruturar o negócio, tá? Os credores têm que aprovar esse plano que vai conter esses meios, beleza? O empresário, uma vez aprovado o plano, vai implementar na empresa, vai implementar no negócio e aí vai ter a chance, né, de conseguir melhor se reestruturar para se recuperar e pagar todo mundo mais para frente, beleza? Essa que é a ideia da recuperação judicial, tá? Beleza? Um procedimento, ó,
em que o empresário negocia com os credores um plano para sair da crise, beleza? Essa que é a ideia, todo mundo captando isso aí. Hoje a gente vai analisar como é que funciona aqui o processamento da recuperação judicial, tá? Desde o pedido até o momento de elaboração do plano, tá? De recuperação judicial. Então aqui, já logo de cara aí, né? Seguindo aí as nossas curiosidades sobre a recuperação judicial, sobre falência. Eu coloquei aqui para vocês uma fotinha de uma plataforma de exploração de petróleo offshore. O que é isso, turma? Plataforma de exploração de petróleo offshore, presta atenção. São plataformas de exploração de petróleo, né, no mar. O offshore significa em inglês, né, traduzindo para o português, fora da costa, tá? Isso que é offshore. Então, aqui a gente tem uma plataforma de exploração de petróleo, né, fora da costa, beleza? Por isso que se diz offshore, é o linguajar normal, comum do mercado, tá? De se utilizar para esse tipo de estrutura, né? Então, essa plataforma é da Constellation. Constellation é uma grande empresa, tá? Que atua no setor de óleo e gás, né? Fazendo parte do grupo Queiroz Galvão, né? Que é um grupo econômico financeiro, né? Que começou como uma construtora, tá? E hoje é um grande grupo, né? Que vem passando por dificuldades econômico-financeiras, esteve envolvido ali na Lava Jato, tá? E aí sofreu bastante, né, com a Operação Lava Jato, tá? Essa empresa. E aí aqui a Constellation buscando aí a recuperação judicial com uma dívida de mais de 5 bilhões de reais, tá? Coloquei aí essa curiosidade para vocês, né? E aí nós temos aí um dos ativos dessa empresa, que é essa enorme plataforma aí de petróleo offshore, ou seja, fora da costa, né? Em alto mar ou perto da costa, tá? Beleza? Nesse caso aí é uma plataforma perto da costa, né? Não tá tão em alto mar assim, beleza? E aí, turma, seguindo aí, a gente chega aqui no artigo 51. Vamos trabalhar aqui a partir do 51, tá? Então, o que a gente tem aqui, logo de cara? Né? Primeiramente, né, na recuperação judicial, quem faz o pedido de recuperação, eu já falei isso para vocês na última aula, né? Quem faz o pedido de recuperação é o próprio empresário, tá? O próprio empresário que elabora o pedido de recuperação judicial, né? Ele é que vai pedir. Credor não pede recuperação judicial do seu devedor, tá? Quem pede a recuperação judicial é o próprio empresário devedor. Então ele, através do seu advogado, né, de vocês aí, ele vai elaborar a petição inicial de recuperação judicial. E o artigo 51, ele vai dizer qual a documentação que tem que ser anexada nessa petição inicial, tá? A petição inicial de recuperação vai ser elaborada conforme vocês já sabem aí a estruturar uma petição inicial, né? Dos fatos, do direito, né? E dos pedidos e requerimentos, tá? Eu vou ter uma petição inicial normal aí sendo elaborada, só que eu vou ter que instruir essa petição inicial com uma série de documentos, tá? Por quê? Porque, vejam, primeiro, recuperação judicial não é para qualquer empresário, né? Nós já vimos lá a quem se destina, os requisitos do artigo 48. Segundo, o empresário ele tem que mostrar para o juiz que o seu negócio é viável, tá? O princípio da viabilidade da empresa. Então a legislação vai exigir uma série de documentos que visam mostrar para o juiz, que visam apresentar para o juiz qual que é a realidade daquela empresa naquele momento ali
em que está sendo pedida a recuperação judicial, tá? Então essa que é a razão dessa série de documentos que vai estar no artigo 51, que tem que instruir a petição inicial, que o empresário, através do seu advogado, da sua assessoria jurídica, vai ter que anexar na petição inicial, tá? Essa que é a ideia. Então, a gente começa com a petição inicial sendo instruída, com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. O que é isso aqui, turma? Dos fatos, tá? Dos fatos lá, ó, primeiro item da petição inicial de recuperação judicial. Então aqui o empresário, né, por meio do seu advogado, ele vai descrever, né, a historinha, tá, do porquê que ele entrou numa situação de crise econômico-financeira, tá? E essa situação de crise econômico-financeira, ela pode se dar por uma série de fatores, né? Nós estamos vendo agora um grande motivo, né, para uma situação de crise econômico-financeira do empresário, a pandemia do coronavírus, tá? A pandemia do coronavírus está fazendo com que o comércio entre em lockdown, né? Ou seja, é o fechamento, é a paralisação de atividades empresariais, né? Ou seja, está todo mundo fechado dentro de suas casas, né? Então não tem giro econômico financeiro em muitas empresas, né? Isso vai levar o empresário a uma situação de crise, tá? Então eu tenho aqui um fator, né, totalmente extraordinário, imprevisto, atingindo ali aquela empresa e levando ela a uma situação de endividamento, né? Beleza? A gente está vendo aí agora shopping centers, né? As empresas que operam shopping center estão extremamente aí preocupadas, né? Já suspenderam o pagamento de dividendo para os acionistas, tá? Por quê? Porque os shoppings estão todos fechados, né? Não tem nada funcionando. Então imaginem todos aqueles lojistas, né, dentro dos shoppings também, sem poderem comercializar seus produtos, suas mercadorias, tá? Então isso vai fazendo com que os empresários ingressem numa situação de crise, né? Então a pandemia do coronavírus é um exemplo, né, de um motivador aí da situação de crise, tá? E outros fatos, né? Às vezes eu tenho uma piora do cenário macroeconômico, né? Eu tenho uma piora do setor, né, de crédito, ou seja, os bancos passam, né, a ter uma crise ali de crédito, não conseguem mais emprestar tanto assim para, né, os empresários. Eu posso ter uma situação na qual um concorrente passa a bater o produto do empresário, beleza? Com um produto mais barato, né? Um produto mais barato de uma qualidade superior, tá? Ou não, né? E aí a gente tem lá, né, produtos chineses invadindo o mercado brasileiro e quebrando os empresários brasileiros, né? O que a gente chama de dumping, beleza? Então, eu posso ter uma crise econômica do próprio país, uma recessão, igual a gente está tendo, teve agora aí, né? A gente estava começando a sair dessa recessão, né? E aí veio aí o coronavírus. Ou seja, uma série de motivos podem levar o empresário a uma situação de crise, tá? E é isso que ele vai contar aqui nesse inciso 1º do artigo 51. Ele vai contar essa história, né? O motivador, né, da situação de crise e qual que é a situação dele patrimonial, tá? Ou seja, por que ele está pedindo a recuperação judicial, tá? É essa que é a ideia, é isso que tem que ser descrito nesse item 1 do artigo 51, que nada mais é que o item 1 da nossa petição inicial aqui de recuperação dos fatos, beleza? Depois, turma, ele tem que apresentar as demonstrações contábeis, tá? Relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, tá? O que é isso aqui? Aqui é só voltar lá no Empresarial 1, tá? Nos balanços, né? Lá no Empresarial 1,
nós estudamos que é obrigação de todo empresário levantar anualmente, né, os balanços, tá? Ou seja, dois são os balanços principais, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, tá? Que estão lá no artigo 1179 do Código Civil Brasileiro, tá? A obrigatoriedade de levantamento de balanços, artigo 1179 do Código Civil, nós já estudamos isso. Beleza? O balanço patrimonial é aquela conta, né, que vai analisar ali patrimônio do empresário, tá? Ou seja, ativo e passivo, beleza? Ativo e passivo, né? O ativo, os bens, beleza? Bens móveis, bens imóveis, caixa, tudo isso vem aqui em ativo, e o passivo, que é as dívidas, né? A alavancagem financeira que porventura ele tiver feito, né? Que é o endividamento para investir no negócio, beleza? As obrigações que ele está devendo, é ativo e passivo, balanço patrimonial. O balanço de resultado econômico é a conta de lucro e de prejuízo, tá? Nós vamos encontrar os balanços, esses dois, o patrimonial e o de resultado econômico, nos artigos 1188 e 1189 do Código Civil, tá, turma? Nós já vimos isso no Empresarial 1, depois, quem tiver curiosidade, volta lá no Código Civil para ver a regrinha de balanço, que é importante, é o que a gente está falando aqui, tá? E aí a lei de falência e recuperação aqui, ela vai detalhar esses balanços, né, necessários aí a demonstrar qual que é a situação contábil da empresa. Então, nós vamos ter lá o balanço patrimonial, o primeiro lá, ó, balanço de resultados, a demonstração de resultados acumulados, que é o balanço de resultado econômico, com essa característica de destacar resultados acumulados, tá? Lucro, prejuízo acumulado. A demonstração de resultado desde o último exercício social. O que é exercício social? Vamos lembrar aqui, ó, exercício social é o período de 12 meses em que a sociedade empresária vai registrar seus dados contábeis, tá? Isso que é exercício social. Normalmente é de janeiro a dezembro, tá? 1º de janeiro a 31 de dezembro é um exercício social. Venceu 31 de dezembro ali, a gente entra num novo exercício social. Então aqui você tem que apresentar o balanço de resultado econômico desde o último exercício social, mostrando aí lucro e prejuízo, tá? E o relatório gerencial de fluxo de caixa de sua projeção. Fluxo de caixa é ali o capital de giro ali, né? O que a empresa desembolsa, né, comumente para atender suas obrigações, né? O fluxo de caixa, né? Ou seja, retiradas, depósitos em conta corrente, etc. Beleza? É isso. E sua projeção, ou seja, quanto que ela vai continuar desembolsando, quanto que vai continuar entrando de faturamento, beleza? Em sua conta corrente projetado, beleza? Para frente, ou seja, para o futuro, beleza? Que é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado, tá? Que é a projeção para frente aí, né, dessa posição de caixa da empresa, tá? É essa que é a ideia aqui. Então, percebam, eu tenho que fazer isso referente aos 3 últimos exercícios sociais. Então, são os 3 anos para trás. Eu tenho que mostrar todas essas contas para o juiz, tá? Beleza? Situação contábil da empresa dos 3 últimos exercícios sociais. Significa dos 3 anos para trás dali onde eu estou pedindo a recuperação judicial, tá? E eu ainda tenho que levantar balanços especiais, tá? O que são os balanços especiais que a gente está vendo aí, ó, no inciso 2º? Balanço especial é o seguinte, turma. Eu estou pedindo, por exemplo, a recuperação hoje, tá? Eu estou no meio do ano. Então eu tenho que levantar um balanço especial que vai demonstrar a minha situação contábil de 1º de janeiro
até agora no meio do ano, beleza? Isso que é balança especial, né? Eu estou pegando ali a parte do exercício social porque eu não estou pedindo a recuperação no final do ano, nem no início do ano, né? Eu estou, por exemplo, pedindo a recuperação no meio do ano, então eu tenho que levantar balança especial para instruir o pedido com esse período aí de meio exercício social, né? Beleza? Então é isso aí, turma. Inciso terceiro, relação nominal completa dos credores, tá? Aqui o empresário, igual lá na falência que a gente viu, lá na falência, quando o juiz decreta a falência do empresário, o empresário tem que apresentar a relação nominal dos seus credores em 5 dias. Todo mundo está lembrando disso, né? Aqui não. Aqui o empresário já tem que apresentar a relação nominal completa dos credores já na petição inicial de recuperação, tá, turma? Já na petição inicial de recuperação ele tem que listar todo mundo lá que ele está devendo. E percebam que a relação tem que ser bem completa aí, ó. Todo mundo lendo o inciso terceiro aí, tá? Relação nominal completa, inclusive de credores por obrigação de fazer ou de dar, com indicação do endereço do credor, beleza? De cada um, a natureza, classificação do crédito, conforme lá o artigo 83, aquele artigo 83 que a gente viu na falência, dos credores concursais, aplica-se aqui na recuperação judicial, da mesma forma, tá? Muita atenção para isso aí. Então, vamos observar a classificação, valor atualizado do crédito, beleza? Discriminando a origem desse crédito, vencimentos, tá? Então é bem completa a listinha, tem que seguir aí, né, essas determinações do inciso terceiro para formar a relação de credores do empresário, tá? É o advogado que faz isso, né? Beleza? É o advogado que está assistindo o empresário ali que vai, né, junto com o empresário, obviamente, os administradores da sociedade empresária, montar essa relação, tá? Inciso quarto, relação integral dos empregados, aqui são dos funcionários, dos trabalhadores, tem que constar também, beleza, turma? Aí da petição inicial, discriminando lá, né, quais são os salários, respectivas funções, indenizações por acidente do trabalho que porventura sejam devidas e verbas trabalhistas em geral, tá? Então, tem que destacar eu não posso confundir isso. Eu tenho a relação dos credores e eu tenho a relação dos empregados, tá? Tem que ter as duas aqui, beleza? Não basta colocar os empregados lá na relação de credores, não. Aqui eu tenho que colocar todo mundo que está trabalhando, tá? Para fazer essa relação dos empregados, vocês vão utilizar um livro que é obrigatório lá na legislação do trabalho, tá? Que é o livro de registro de funcionários e tal, beleza? Tranquilo? Então, ótimo. Turma, inciso 5º, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas e as atas de nomeação dos atuais administradores. Aqui a gente está nada mais, nada menos que mostrando para o juiz que o empresário preenche aquele primeiro requisito que a gente viu lá do artigo 48, qual que é? Só pode pedir recuperação judicial empresário que tenha inscrição na junta comercial há mais de 2 anos, beleza? Artigo 48 caput, né, da Lei de Recuperação e Falência, tá? Da 11.101. Então, essa que é a ideia, certidão de regularidade para demonstrar aí, né, que o empresário ele é regular. Recuperação judicial só se aplica a empresário regular, né, mais de 2 anos na junta, beleza? Tranquilo? E a ata de nomeação dos atuais administradores, né? O juiz tem que saber quem são os administradores atuais desse negócio, tá? Dessa empresa, né? Toda uma sociedade, toda sociedade
ela é administrada, né, por pessoas físicas, pessoas naturais, lembrar sempre disso. Todo administrador de sociedade tem que ser pessoa natural, beleza? Artigo 1060 do Código Civil, né? Então, tem que mostrar para o juiz quem são os administradores atuais dessa sociedade, né? O CEO, né? O CEO, quem que é o CEO? É o Chief Executive Officer, tá? Ou seja, nas grandes SAs, aqui, né, no exemplo que eu dei para vocês, o grupo Queiroz Galvão vai ter lá o seu CEO, tá? Beleza? A Constellation vai ter seu CEO, que é o executivo principal da companhia, né? É quem representa legalmente a companhia, tá? Quando vocês ouvirem essa expressão CEO, CEO, tá? Só que é em inglês, né? Então fica CEO, que é a abreviação de Chief Executive Officer, que é o executivo principal da companhia, tá? Beleza? Essa aqui que é a ideia aqui, beleza, turma? Tranquilo? Então é isso aí. Sexto, a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, beleza? Então, aqui tem que descrever, né, relação de bens particulares dos sócios controladores, que são os sócios majoritários da sociedade que está pedindo a recuperação, né? Quem que é o sócio majoritário? Aqui no grupo Queiroz Galvão é a Queiroz Galvão Construção, que é o sócio majoritário da Constellation, tá? Então, percebam, não é uma petição simples. Eu estou fazendo a petição de recuperação judicial de uma empresa desse tamanho, né? Ou seja, de uma petrolífera, a estrutura societária dela é complexa, tá? Ou seja, ela vai ter ali uma série de sócios que também vão ser pessoas jurídicas, outras sociedades anônimas, beleza? Que vão exercer controle, né, dessa sociedade que está ali pedindo a recuperação, tá? Então, essa que é a ideia, que eu tenho que anexar a relação de bens particulares dos sócios controladores, tá? E dos administradores do devedor. Então, vamos supor que eu esteja ali, né, falando da recuperação judicial de uma grande companhia como a Constellation. Então eu vou ter que pegar a relação de bens particulares do sócio controlador, que é a Queiroz Galvão Construção, tá? Que é outra sociedade anônima. Aí eu vou ter que pegar todos os bens dela e destacar quais são os bens. E aí, quais são os bens? Ela tem um edifício, que é a sua sede, né? Ela tem uma série de móveis que guarnecem esse edifício, tá? Tem veículos, tem instalações espalhadas Brasil afora, ou seja, eu tenho ali uma série de bens que tem que ser relacionados, né, em cumprimento da obrigação do inciso 6º aí, tá? E do administrador, do devedor, ou seja, quem que é o CEO? O CEO é o fulano de tal, vai ser sempre uma pessoa física já o administrador, tá? O sócio pode ser pessoa física ou jurídica, o sócio controlador, majoritário, etc. Já o administrador sempre pessoa física, tá? Pessoa natural. Então vai pegar lá a pessoa física, né? E vai detalhar aí qual que é os bens particulares desse administrador, tá? O juiz tem que saber isso, beleza? Por quê? Porque ele precisa saber qual que é a situação ali da gestão, né? Como é que esse administrador tá, beleza? Em termos patrimoniais, até mesmo para se cercar ali de eventual prática de fraude, tá? De crimes, né? De ilícitos aí definidos na própria legislação que eu já falei para vocês a partir do artigo 168. Então, o juiz tem que conhecer qual que é a situação patrimonial também de quem comanda a empresa. Essa que é a ideia, tá? O juiz quer saber qual que é a situação patrimonial de quem está à frente da gestão da empresa.
para saber se não está tendo ali uma gestão temerária, né? Práticas fraudulentas, né? Etc. Tá? Essa que é a razão de ser do inciso 6º. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Inciso 7º, extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsa de valor, tá? Emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Então vejam, o que é isso aqui, turma? Aplicações financeiras, né? Quais são os investimentos, né, que essa sociedade empresária tem, né? É a carteira, né? A gente chama os investimentos aqui, as posições, as aplicações de carteira, tá? Ou seja, qual que é a carteira da sociedade? Toda sociedade empresária, né, ela vai ter parte do seu faturamento que ela vai destinar ali para aplicações financeiras, né? Ela vai ter uma grana que ela vai manter em fundos de investimento para rentabilizar capital para ela, tá? É normal isso, né? É igual uma pessoa, né? Eu estou diante de uma pessoa que vai ter ali aquela parcela, né, de receita que ela destina, né, para aplicações financeiras, tá? Para investimento, né? Seja em fundos de renda fixa, seja em fundos de renda variável, né? Bolsa de valores, etc. Tá? Então tem que apresentar isso para o juiz também, que o juiz precisa saber quais são essas aplicações financeiras, tá? Certidão de cartório de protesto, beleza? Que é importantíssimo, né? Aqui o juiz vai querer saber quais são os títulos, né, protestados, beleza? Ou seja, quantos credores já levaram, né, a sociedade a protesto, tá? Nos cartórios de protesto, né? O chamado protesto cambial, que vocês estudaram no Empresarial 3, né? Beleza? É isso que o juiz vai querer ver aqui. Certidão dos cartórios de protesto são os protestos cambiais, tá? E então a gente chega aqui na relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que ele figure como parte, tá? Então tem que mostrar para o juiz aqui todas as ações judiciais em que o empresário devedor é parte, né? Tá respondendo lá em demandas trabalhistas aqui, destaca, né? Inclusive de natureza trabalhista, tá? Lá no X do trabalho, né? Quais são as ações trabalhistas que estão em andamento, beleza? Tem execução fiscal sendo movida pela Fazenda Pública, tem que mostrar para o juiz, né? Credores que estão ajuizando ações de execução, ações de cobrança contra o empresário, tem que relacionar todas essas ações, tá, turma? É essa que é a ideia aqui do inciso 9º. Então vejam, esses são os documentos que vão instruir a petição inicial, beleza? De recuperação judicial, tá? Então vocês, advogados, né, de um escritório de advocacia empresarial que atua, né, em recuperação, em falência, vocês vão estar à frente da elaboração dessa petição inicial, dando atenção aí, portanto, ao artigo 51 e essa documentação. É assim que vocês vão montar a petição inicial. Petição básica dos fatos, do direito, dos pedidos e requerimentos, colocando um anexozinho, né, na petição, é muito simples isso, coloquem lá, anexo 1, né? E aí vocês vão colocar a documentação, anexo 1, anexo 2, anexo 3, e destacando ali, por exemplo, anexo 1, aí vai lá, anexo 1. Vocês já contaram a historinha do inciso 1º lá nos fatos, tá? Depois vocês vão no direito, né? Que é o segundo tópico da petição. Vocês vão fundamentar o princípio da função social da empresa, né? No artigo 48 da lei, princípio da preservação da empresa. Vocês vão fundamentar, né, o fundamento do pedido de vocês, normal.
E aí vocês começam, anexo 2, anexo 1 da petição. Aí coloca demonstração contábil relativa aos 3 últimos exercícios sociais. Aí junta com a papelada lá, beleza? No caso aqui é óbvio que é PJE, né? Então vai ser tudo virtual, mas vocês vão montando lá, beleza? Aí vai anexo 2, aí vem relação nominal completa dos credores, anexo 3, e vai seguindo assim, para ter uma organização, tá? Sempre que vocês anexarem a documentação, anexe uma folha de rosto escrito anexo e o que é que está naquele anexo. Tem que ser assim, tá? Para ficar bem organizada a inicial, beleza? É isso, turma. Aí é o seguinte, aí a gente chega aqui, ó, no parágrafo 1º, os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previsto em lei, permanecerão à disposição do juízo. O que é isso aqui? Do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Escrituração, tá? Nós já estudamos isso no Empresarial 1, né? A documentação contábil, né, é o que a gente chama de escrituração. São os livros empresariais e os balanços, tá? Então, o que o parágrafo 1º está dizendo é que o empresário devedor ele tem que manter toda a escrituração da empresa, artigo 1179 do Código Civil, à disposição do juízo, né? Vão lembrar aqui que na recuperação judicial a empresa não para. A empresa continua desenvolvendo suas atividades. Então, a escrituração da empresa continua sendo feita lá pelo seu departamento de contabilidade, tá? Só que o que a lei está definindo aqui é que o empresário tem que manter tudo isso à disposição do juízo, tá? O que significa isso? Qualquer hora que o administrador judicial requisitar um documento, tem que ser passado a ele, tá? É isso. Quem está fora do juízo, ó, aqui fala, ó, permanecerão à disposição do juízo, do administrador e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Vamos lembrar aqui, voltando ao empresarial, os livros empresariais, a documentação contábil, ela goza do chamado direito de sigilo, tá? O direito de sigilo, o que significa isso? Nos livros eu tenho informações estratégicas do empresário, né? Estratégicas do empresário, beleza? Então vejam, essas informações elas não podem ser divulgadas publicamente, né? A não ser mediante autorização judicial. Então, o direito de sigilo ele permanece aqui na recuperação judicial para outras pessoas, né, fazendo frente aí a outros interessados que não sejam o juízo e o administrador judicial, tá? Então, se aparecer um credor lá querendo ver os livros, é só mediante autorização judicial que ele vai ter acesso aos livros, tá? Por causa do direito de sigilo, tá? Que a gente já viu que está regulado lá no Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 1179, beleza? O direito de sigilo, ele permanece aqui, ó, para terceiros interessados, tá? Para pessoas que não sejam do próprio juízo, onde tramita a recuperação, e o administrador judicial, beleza? Essa é a razão dessa regrinha, é o direito de sigilo lá do Código Civil que pesa sobre os livros empresariais e balanços, tá? Sobre a escrituração de forma geral, tá? Aí vamos lembrar dos livros lá, né? Nós já vimos isso, né? Nós temos os livros empresariais obrigatórios, que se divide em comuns, especiais, né? E temos os livros facultativos, tá? Ótimo, turma. O parágrafo 2º vai uma regrinha aqui dos pequenos empresários, né, com relação à exigência prevista no inciso 2º, que é da demonstração contábil relativa aos 3 últimos exercícios sociais, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração simplificados.
Aí aqui é aquela regrinha de simplificação da escrituração, né? E da contabilidade, que a Lei Complementar 123 de 2006 define, né? A Lei Complementar 123 de 2006 é a lei, o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, beleza? Vamos lembrar rapidamente aqui quem são os pequenos. MEI, microempreendedor individual, faturamento bruto anual até 81 mil. ME, microempresa, qualquer espécie de empresário cujo faturamento bruto anual seja de até 360 mil reais. EPP, qualquer espécie de empresário cujo faturamento bruto anual seja de até 4 milhões e 800 mil. Beleza? Essas figuras adotam o chamado Simples Nacional, regulado pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, tem todo um tratamento diferenciado, né, turma? Parágrafo 3º, o juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os parágrafos 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes, né? Escrituração, o juiz pode exigir, portanto, o depósito em cartório. Quando fala cartório aqui, turma, é o cartório judicial, tá? Cartório judicial, a vara onde tramita o procedimento, tá? Beleza? Pode ser uma vara civil, né, onde vai tramitar a recuperação, ou uma vara empresarial, se tiver vara empresarial na comarca, tá? Beleza? Tranquilo? Artigo 52, turma. Aí é o seguinte. Montamos a petição inicial, seguindo todas essas regrinhas aí do artigo 51, e aí é a hora de distribuir essa inicial, beleza? Vamos distribuir a inicial lá, bonitinha, montadinha, toda estruturada. E aí o juiz, turma, ele vai receber essa inicial e vai verificar, e aí rapidamente aqui, né? Onde que eu ajuizo o pedido, né? Isso aqui a gente já sabe, tá? Onde que eu vou ajuizar um pedido de recuperação judicial? Todo mundo conhece essa regra, artigo 3º, é a mesma regra da falência. No juízo do local onde está situado o principal estabelecimento do empresário devedor, tá? Distribuímos o pedido, o juiz recebeu, ele verifica, ó o que o 52 fala, ó. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato. Então vejam, o que é isso aqui? Importantíssimo. O juiz vai analisar toda essa documentação na petição inicial, vai verificar se existe a regularidade do empresário, tá? Vai verificar a viabilidade da empresa, né? Tá tudo ali na mão dele, né? Vai verificar a viabilidade da empresa, beleza? Ele vai verificar se realmente é caso de recuperação judicial em razão da gestão praticada pelos administradores e sócio-controladores, tá? Se não tem ali indício de fraude. Então, ele verificando tudo isso e se convencendo da necessidade da recuperação, ele defere o processamento da recuperação. O que significa isso? Primeiro, ele não está deferindo a recuperação judicial. Ele está deferindo o processamento da recuperação judicial, tá? Por quê? Porque quem vai aprovar o plano de recuperação judicial são os credores, tá? Lá na Assembleia Geral, que é o mais para frente, na próxima aula a gente vai começar a analisar isso. Aqui o juiz está deferindo o processamento, ou seja, tá, então vamos dar início ao processamento da recuperação judicial, mas quem vai decidir se realmente o empresário vai entrar em recuperação judicial
São os credores quando aprovarem o plano que o empresário vai apresentar. E aí a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Aqui é só o processamento, só dá início ao processamento desse pedido de recuperação. Então, ele vai deferir o processamento, né? Estando em termos da documentação, e aí vem. Ele já vai nomear o administrador, ó. E no mesmo ato, olha lá, ó, 52, e no mesmo ato. Então ele vem, nomeia o administrador judicial, que a gente já conhece quem é, já estamos cansados de saber quem que é o administrador judicial. O administrador existe aqui na recuperação judicial também, igual existe na falência. E são as mesmas regras, tá, turma? Ele tem que ser o advogado, o contador, o administrador de empresas, o economista, tá? Pode ser pessoa jurídica especializada, já vimos isso também, né? Além disso, né? O administrador, e isso aqui é importante, tá? A remuneração dele é fixada pelo juiz, mas quem paga é o próprio empresário. Diferente lá da falência, que quem paga o administrador é a massa. Aqui não tem massa, aqui não existe massa falida, né? Então quem paga a remuneração do administrador é o próprio empresário devedor, tá? Que está em recuperação aqui. Então, nomeia o administrador, determina, se o segundo aí, ó, a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades. Então é óbvio, né, turma? O empresário está em recuperação, né? A recuperação dele está sendo processada, então ele está ali negociando com os credores, ele está em situação de crise econômico-financeira. Não faz sentido ele ter que ficar apresentando certidão negativa porque ele não está numa situação de ausência de dívida, né? Então, essa que é a razão. É óbvio que ele está cheio de dívida, por isso que ele está em recuperação. Então, não faz sentido ficar exigindo de um empresário em recuperação, né, que apresente certidões negativas, tá? Exceto se ele for contratar com o poder público. Então, se ele vai participar de uma licitação, aí ele tem que apresentar a certidão negativa, tá? Beleza? De débitos, né? E aí já vou adiantando para vocês que empresário em recuperação judicial não participa de licitação pública, tá? Não tem como, né? A gente tem aqui o interesse público por trás dessa contratação, e aí empresas em recuperação judicial estão fragilizadas, né? Então não faz sentido você ter uma empresa em recuperação participando de licitação para contratar com o poder público, já que ela está nessa situação fragilizada e que vigora o interesse público por trás desse tipo de contrato, tá? Beleza? Aí, turma, a gente chega no inciso terceiro aqui, que é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Presta atenção. O inciso terceiro vai falar o seguinte, ó. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 6º desta lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49. O que é isso aqui? Presta atenção. Nós vimos lá na falência, né, que quando o juiz decreta a falência do empresário, ocorre a suspensão da prescrição e a suspensão de todas as ações e execuções que estão correndo contra aquele empresário agora falido. Todo mundo está lembrando essa regra. É a regra do artigo 6º. Parágrafo 4º lá da Lei 11.101. Então vejam, o que vai acontecer aqui, turma? Presta atenção.
Isso é importantíssimo, tá? Aqui na recuperação judicial vai acontecer a mesma coisa. Vai suspender todas as ações e execuções contra o empresário devedor, tá? Quando o juiz deferiu o processamento, ele defere o processamento, que é o artigo 52 que a gente está estudando, por decisão judicial. Então, quando ele defere o processamento, vai suspender tudo, tá? Só que aqui na recuperação judicial, essa suspensão se dá por 180 dias apenas, beleza? Lá na falência, não. Lá na falência, suspende todas as ações e execuções durante toda a segunda fase da falência, que é a fase falimentar, falência propriamente dita. Vai suspender tudo e vai ficar tudo suspenso até o encerramento da falência, né? Que nós vimos aí agora há pouco. Aqui na recuperação judicial, não. Aqui vai suspender tudo, só que por 180 dias apenas, tá? Por 6 meses, né? Ou seja, por que isso? Rapidamente, todo mundo anota aí que essa suspensão ela tem um nome, tá? Ela recebe o nome de stay period. Stay period. Período de permanência. Período de permanência de suspensão, tá? Ou seja, qual que é a ideia aqui do stay period, tá? Eu até coloquei no final aí para vocês, no final do PDF, eu coloquei vários julgados aqui falando do stay period, tá? Falando dessa suspensão, depois todo mundo lê aí, que é a suspensão do artigo 6º, parágrafo 4º. Então prestem atenção, o que é isso aqui? Que isso é extremamente relevante. Por que suspende tudo por 6 meses? Muito simples. Para permitir ao empresário reestruturar o negócio. Para permitir ao empresário um fôlego, tá? Para ele conseguir sair dessa situação caótica de crise aguda e ter uma visão geral ali do negócio para poder negociar com os credores o plano de recuperação judicial. Então imaginem que isso não acontecesse, tá? Que não houvesse a suspensão de todas essas ações e execuções durante 6 meses. O empresário ia entrar em recuperação, ia começar o processamento da recuperação aqui, e ele ia estar tomando condenação na cabeça de credor, executando o título de dívida, ajuizando a ação de cobrança, credor trabalhista movendo a ação trabalhista e executando o crédito trabalhista. Imagina, tudo isso. O cara está em recuperação, está tentando sair da crise e está respondendo ali e tendo que pagar. O juiz condenou, vara de execuções, vai lá, paga. Justiça do trabalho, condenou, vai lá, paga. Percebem? Se o empresário fica fazendo esses desembolsos ao longo de um procedimento de recuperação judicial, ele não consegue uma mínima organização da sua atividade para poder criar um plano de recuperação e sair da crise. Por quê? Porque ele está ali, ó, no fogo ali, ó, no meio da batalha, né? Ele está tentando reestruturar e está tomando um monte de condenação e tendo que pagar inúmeros credores. Não faz sentido isso. É por isso que ajuizou o pedido de recuperação, o juiz deferiu o processamento, vai suspender tudo. Vai suspender todas essas ações que estão tramitando paralelamente por 6 meses, tá? Por 180 dias, beleza, turma? Isso é importantíssimo. E aí o empresário fica 6 meses, 180 dias, sem ter que pagar obrigações, né, em ações de execução, em ações de cobrança, em execução de crédito trabalhista, perfeito? Não vai ter que pagar ninguém durante esse período. Nesse período ele está fazendo o quê? Ele está ali, ó, se organizando, tá? Elaborando o plano de recuperação judicial, negociando com os credores para poder conseguir ali se reestruturar lá na frente, beleza? É um time que dá ali nele, ó, na atividade ali, ó,
a atividade continua, né? Mas um time ali nas condenações, nas execuções, para ele poder se reestruturar e aí ele ter mais condições de sair da crise. É isso. Isso é o stay period. E aí um detalhe aqui que é importante, todo mundo tem que anotar aí, presta atenção. Lá no artigo 6º, parágrafo 4º, vai falar que esse prazo de 180 dias, ele é improrrogável, tá? Lá vai falar que esse prazo é improrrogável. Então todo mundo já destaca logo de cara aí, ó. Vejam, embora a Lei 11.101 diga que o prazo é improrrogável, na prática a jurisprudência já se consolidou no sentido de prorrogação, tá? De poder prorrogar esse prazo de 180 dias, beleza? Então, não necessariamente vai ser só os 180 dias. Se for necessário para o empresário ali, ó, a prorrogação desse prazo por mais alguns meses, ele vai justificar isso para o juízo da recuperação e o juiz verificando que é necessária a prorrogação para preservação da empresa, para preservação da atividade, da função social da empresa, o juiz concede a prorrogação, embora a lei diga que é improrrogável, tá? Muito importante isso, tá, turma? E por que a jurisprudência se consolidou no sentido da prorrogação? Muito simples, né? A regra de que o prazo é improrrogável está onde? Está na Lei 11.101. Mas vejam, a prorrogação se dá em atendimento ao princípio da função social da empresa, que é um princípio que é constitucional, tá, turma? Então, eu tenho uma interpretação sistêmica, ou seja, Constituição ocupando o topo das normas, a Lei 11.101 em caráter inferior, né? Ou seja, então a jurisprudência se consolidou nesse sentido, em atendimento a uma norma constitucional que é o cumprimento do princípio da função social, que está no artigo 5º da Constituição Federal, né? Beleza? Então, afasta-se a norma infraconstitucional do artigo 6º, parágrafo 4º, da improrrogabilidade, para atender uma norma constitucional, que é o princípio da função social da empresa, né, para preservar a empresa, né, admite-se a jurisprudência já a prorrogação, isso está consolidado, são esses julgados que eu coloquei para vocês aqui no final, tá? Admitindo a prorrogação, todo mundo depois dá uma lida aí, beleza, pessoal? Importantíssimo o chamado stay period, suspensão da prescrição de todas as ações e execuções contra o empresário devedor, só que diferentemente da falência, aqui se dá por 180 dias. Esse prazo, embora a lei diga que é improrrogável, lá no artigo 6º, parágrafo 4º, a jurisprudência já se consolidou no sentido de ser prorrogável se houver necessidade para a preservação da empresa, para a preservação de sua função social. Beleza? Tranquilo isso aqui, turma? Então, ótimo. Então, muita atenção aí para esse inciso 3º, tá? Ele é importantíssimo. Aí a gente tem aqui uma celeumazinha que ainda, né, carece aí de desenvolvimento, que é sobre a contagem desse prazo 180 dias, tá? Se conta esse prazo em dias úteis ou se conta esse prazo em dias corridos, tá? A gente já viu que o CPC, ele é norma subsidiária, ele se aplica quando a lei de falência e de recuperação não regular determinada regra. Então, prazo processual, a gente vai usar o CPC, né? E aí tem parte, né, dos tribunais que entendem a contagem em dias úteis, seguindo o CPC, beleza? E aí quando você conta em dias úteis seguindo o CPC,
esse prazo de 180 dias, perceber, vai aumentar demais, né? Então, existem outros tribunais que já têm o entendimento que tem que ser em dias corridos, tá? Que não usa CPC, porque senão, se contar em dias úteis, alarga demais o prazo em prejuízo dos credores. Tem tribunal que entende assim, tem tribunal que entende que a contagem tem que ser em dias úteis, tem tribunal que entende que tem que ser em dias corridos. Então, isso ainda há divergência, beleza, de entendimento aí dentre os tribunais acerca dessa contagem de prazo dos 180 dias do stay period, tá? Ou dias úteis ou dias corridos, e aí nós vamos ter aí essa divergência acerca da contagem do prazo. Então, ótimo, turma, inciso 4 aqui do 52, nós vamos ter aí a determinação para o devedor, o empresário devedor, apresentar contas demonstrativas mensais, tá? Então, enquanto perdurar a recuperação judicial, o empresário devedor tem que ficar informando o juízo ali acerca das contas demonstrativas mensalmente, tá? Para o juiz, né, ter ciência do que está acontecendo, o administrador judicial ter ciência do que está acontecendo ali, né, no dia a dia da empresa, beleza? Então, mensalmente ele tem que apresentar essas contas para o juízo, tá? Intimação, o juiz vai determinar que a intimação do MP e a comunicação por carta às fazendas públicas, federal, estadual e municipal, né, para que tomem ciência, né, desse processamento da recuperação judicial, etc., né? Para apurar, né, a fazenda, apurar ali débitos tributários, né? E o Ministério Público para atuar como custos legis, né? O MP é custos legis, é fiscal da lei em procedimento de falência e de recuperação, tá? Aí a gente vem aqui para o parágrafo 1º, o juiz ordena a expedição de edital, né, que conterá, né, resumo do pedido, isso aqui é para dar ampla ciência, né, aos credores que aquele determinado empresário está em recuperação, está com pedido de recuperação judicial em processamento, tá? Então, ordena publicar a expedição de edital contendo resumo do pedido, relação nominal dos credores, tá? Para quê, turma, também? Além de dar essa ciência total. Aqui a gente vai seguir o procedimentozinho que a gente estudou de habilitação de crédito, tá? Nós estudamos lá no artigo 7º o procedimento de verificação e habilitação de crédito, que é seguido da mesma forma aqui na recuperação judicial, beleza? Muitos dos institutos, já falei isso para vocês, muitos dos institutos que a gente estudou lá na falência se aplica aqui na recuperação. Verificação e habilitação de crédito, foro competente, beleza? Regrinhas de sujeito ativo. A gente já viu uma série de regrinhas de sujeito passivo também. Uma série de regrinhas lá da recuperação, da falência que se aplicam aqui, beleza? Classificação dos credores, tá? Que se aplicam aqui. E a habilitação de crédito é uma delas, então nós estamos aqui nessa regrinha do parágrafo 1º do 52, né? Em que ele vai publicar um edital com a relação nominal dos credores e o inciso 3º, ó, a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, que a gente já sabe qual que é o prazo para habilitar crédito lá na falência, que vai ser o mesmo aqui na recuperação judicial. 15 dias, né? 15 dias é o prazo para habilitação de crédito, beleza, turma? Que vai ser o mesmo aqui. Aí vamos ter aquelas regrinhas da habilitação nos 15 dias, formação do quadro geral de credores pelo administrador em 45 dias, as impugnações em 10 dias, tá? Aquele procedimento que a gente já viu lá, e aí a gente viu em sala de aula, né?
de habilitação de crédito lá do artigo 7º. A chamada habilitação retardatária vai estar aqui também, tá, turma? Todo esse procedimento. Parágrafo 2º vai definir aí: deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Nós ainda vamos estudar o comitê, tá? Mas o comitê eu já falei para vocês isso, né? Em sala de aula. O comitê é um órgão facultativo, tá? Tanto na falência quanto na recuperação. É um órgão de representação dos credores, que tem uma função específica de fiscalização. Ele fiscaliza o administrador judicial e o procedimento como um todo, né? Então, os credores é que decidem em assembleia em constituir o comitê, tá? A gente ainda vai estudar o comitê em detalhes daqui a pouco, não vai demorar muito, então a gente vai chegar no comitê e depois na assembleia. Então, o comitê é esse órgão de representação que os credores decidem criar para fiscalizar o procedimento, tá? Principalmente o administrador judicial. A gente vai ver isso mais para frente. Então, aqui está definindo aí que com o deferimento do processamento da recuperação, os credores podem se reunir em assembleia para eleger os membros do comitê, tá? Criar o comitê. Parágrafo 3º. No caso do inciso 3º do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Então, o que é isso? Voltamos na regrinha do stay period, do artigo 6º, parágrafo 4º, que está aqui no inciso 3º, que a gente acabou de falar. Então, o que é isso? Eu tenho lá inúmeras execuções, ações de cobrança em andamento, tá? Contra o empresário. Então, o que vai acontecer? Eu tenho essas ações em andamento, e aí uma vez que o juiz deferiu o processamento da recuperação, suspendeu tudo por 180 dias, cabe ao próprio empresário devedor, através dos seus advogados, que estão ali atuando na defesa nessas ações paralelas que estão tramitando, informar que foi deferido o processamento da recuperação judicial. É só isso que está falando, tá? Para que nessas ações, execuções, o juiz suspenda essas ações e execuções, né, enquanto estiver tramitando ali o processamento da recuperação judicial dentro dos 180 dias, beleza? Então, cabe ao próprio devedor, né, obviamente, através dos seus advogados, informar nesses juízos lá na vara de execuções. Tem um credor lá que ajuizou uma ação de execução. Na vara civil, tem um credor lá que é titular de uma indenização lá, está discutindo essa indenização lá por perdas e danos em razão de uma batida do carro da empresa, tá? Então, cabe ao próprio empresário em recuperação fazer essa comunicação da suspensão nos juízos onde tramitam essas ações, tá? E um detalhe, aquelas ações que não são suspensas, que a gente estudou lá na falência, se aplica a mesma ideia aqui, tá? Quais são elas? Aquelas 4. Tem 4 que não vão ser suspensas, né? Que a gente já conhece, que eu não preciso ficar repetindo isso toda hora. São as ações trabalhistas, as execuções fiscais, as ações que demandam quantia líquida e as ações em que o empresário ele vai ser autor, tá? Isso, ou litisconsorte ativo. Essas não são suspensas, não entram na regra dos 180 dias aqui. É a mesma regra lá da falência que a gente já estudou, tá? Só as demais. Beleza, turma? Parágrafo 4º, o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. É uma regrinha muito simples, né? O empresário pediu a recuperação, o juiz deferiu o processamento, agora ele não consegue sair fora mais. Ele não consegue desistir mais do processamento dessa recuperação, beleza? Salvo se os credores aprovarem essa desistência em Assembleia Geral.
beleza? Muito simples. Essa é a normativa do processamento, turma. Ó, então, visualizando na cabeça, o próprio empresário pede a recuperação judicial. Pedir a recuperação judicial significa elaborar a petição inicial, instruindo ela com toda essa documentação, tá? Apresentou a petição inicial, o juiz analisou, verificou que a documentação está em termos, que é caso de processamento de recuperação, então ele defere o processamento da recuperação por decisão judicial. Aí ele vai nomear administrador judicial, ele vai ordenar a suspensão de todas as ações, execuções e da prescrição por 180 dias, beleza? E vai dar sequência a esse processamento. Aí, na próxima aula, a gente vai estudar o plano de recuperação judicial, a hora que vai surgir o plano, tá? E quais são as regrinhas para elaborar esse plano, beleza, turma? No mais é isso, coloquei para vocês doutrinazinha do Marlon Tomazetti, da Wilges e os julgados aqui relacionados à recuperação judicial nesse contexto do stay period, desse período de suspensão que eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida aí me mandem pelo SGA, beleza? E vamos aí em frente nessa luta contra o coronavírus. Um abraço para todos. Tchau, tchau.